Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e você é jovem ainda, Marlon? Sempre com as piadinhas infames, né? Eu ainda sou jovem, eu ainda faço parte dessa geração, ou desse povo jovem. Por mais que eu me considere um velho de 23 anos, tudo bem. Sei, sim. Tu com essa idade aí, velho já, assim. Tá até careca já, né, pelo visto. Tu vai se considerar velho quando chegar na minha idade, que está caindo os cabelos já. Mas, Marlon, também está aqui conosco um convidado já conhecido aqui da galera do Pelo Amor de Deus. Participou diversas vezes, pode até pedir música no Fantástico. É o Ivandro Menezes. Fala, povo, tamo por aqui. Assim, o Ed não só fez uma piada infame, como ele deu um exemplo infame, né? Do cara que já passou dos 20 e tantos, eu, que já está ficando careca, eu, né? E barrigudo também, eu. Ou seja, eu já não sou assim tão jovem, já não dá mais pra cantar aquela música do Legião Urbana, né? Já não sou tão jovem. Ao contrário do Marlon, que é esse senhor de 23 anos, né? Senhor de 23 anos. Ivandro, é um prazer inenarrável tê-lo conosco aqui hoje. Sabe que eu sou admirador distante, assim, olha lá, cara, aquele cara ali parece ser massa, sabe? Desde o último episódio que gravamos. O Marlon é praticamente uma Ivandrete. Fãzão do Chico Ivandro. Ivandrete. Marlon, te desejo coisas melhores na vida, mas obrigado. Tudo certo. Mas hoje nós estamos reunidos aqui para refletir sobre como vive o jovem nos dias de hoje. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, como comentei, hoje nós vamos falar sobre como vive o jovem nos dias de hoje. E eu quero começar pedindo aí para um de vocês dois aí, quem estiver mais à vontade de responder, quais seriam as características principais da geração atual que nós estamos vendo hoje aí no nosso Brasil, né, principalmente, né, que é onde a gente vive. O que a gente vê de positivo, o que a gente vê de negativo nessa geração atual desses jovens aí, até mesmo os que estão nas nossas igrejas aí. Que nem a gente conversou antes, acho que primeiro que a gente não é nada um sociólogo, a gente não parte de um grupo de amigos filosofando sobre esses acontecimentos recentes nos jovens e no mundo como um todo. Ó, mas o Ivandro é quase doutor, hein? Só queria dizer isso. Ah, sim, com certeza. Temos um quase doutor em nosso meio. Tá longe ainda. Mas é que sempre que eu não ouço um podcast sobre o assunto, parece aqueles podcasts jornalísticos, assim. A pessoa com aquele som de voz por telefone, aí tem aquele som de suspense, aí vai falar sobre algo. Sempre que é algo voltado à sociologia, ao comportamento, os podcasts é tudo assim meio suspense. A humanidade tem definhado, e que não sei o que, você fala, meu Deus. Então é fácil falar como vive um jovem hoje, que agora eu posso falar. Por mais que eu me considere um senhor de 23 anos, eu ainda tenho 23 anos, então eu posso dizer um pouquinho do meu dia a dia e falar como é que vive o jovem no dia de hoje, né? Cara, por mais que eu seja um velho, eu tiro selfie, eu compro na Black Friday, eu compartilho o restaurante que eu tô me alimentando, eu assisto séries do momento, e é tudo meio maluco porque tudo isso é meio natural, né? Parece que como é que nós vivemos, assim. Hoje em dia o nosso comportamento é muito do compartilhar, né? O jovem hoje ele vive muito compartilhando não somente aquilo que ele está vivendo, né? Naquele momento instantâneo, mas sobre seus gostos, as suas referências de empresas, de marcas,
Então é um compartilhar, né? Acho que esse é um ponto até mesmo positivo dos jovens hoje, que seria esse compartilhar, e seria uma forma digamos assim, de enxergar essa geração no momento, né? Que eu acho que talvez seja o principal ponto e legado que a gente tem chegado, pelo menos nessa geração ou nesse movimento, né? Porque quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, quando a gente falou, vamos falar sobre os jovens, vamos falar sobre diversos assuntos aqui, eu pensei, cara, esse comportamento jovem hoje não está somente no jovem, né? Tá? A minha mãe se comporta dessas maneiras, até mais do que meus amigos nas redes sociais, né? Tem galera mais nova também, que já tem um tablet ou um celular na mão e começa a fazer diversas outras formas de um comportamento, né? Então, o jovem vive, digamos, compartilhando e com uma visão muito mais central, assim, digamos. Meio complicado falar sobre esses comportamentos porque eu trabalho com marketing, né? Então, meu trabalho é estudar o comportamento das pessoas e muitas vezes contribuir para o que tem acontecido, digamos, hoje no movimento, como o jovem tem vivido, que a gente vai se aprofundar um pouco mais pra frente, e contribuir para um mundo, digamos, mais capitalista, que é onde eu entro nos conflitos internos de dizer se minha profissão é a melhor para tudo isso que tem acontecido ultimamente, mas sendo bem raso, bem breve, assim, é mais ou menos assim como eu ter visto que o jovem tem vivido hoje em dia. Tu concorda com essa posição do Magno, Ivandro, sobre a questão de que o jovem hoje ele vive mais nessa questão da conexão, do compartilhamento, e que talvez isso até mesmo possa estar influenciando outras gerações? Cara, eu acho que eu concordo em parte com o que o Marlon fala. Eu acho que, assim, eu não sei se isso é uma... Sinceramente, eu não sei, não saberia dizer se isso é uma característica específica dos jovens hoje, essa coisa de tentar se conectar, de tentar, ou se isso em todas as gerações, né, como o pessoal gosta de taxar, de uma certa maneira, essa necessidade gregária, né, de estar convivendo com outras pessoas, de estar andando em grupo, se isso é uma característica comum a todas essas gerações, porque a gente vai vendo que de tempos em tempos, e meio que você tem um certo padrão que inclusive permite que esse sujeito seja rotulado como jovem, que eu não diria que é apenas só o padrão etário, né? Não seria só a faixa etária, que iria aí, o jovem iria dos 18 aos 30 anos, né? Que seria aquilo que você vai chamar tecnicamente do que seria jovem, cara. Mas eu acho que de uma certa maneira essas gerações elas vão lidando com tecnologias diferentes, e eu acho que a maneira como ela vai lidando com essas tecnologias, com essas inovações, elas também vão, por sua vez, e aí sim, por isso que eu disse que concordo parcialmente, nesse ponto eu concordo com o Marlon, ela vai mudando ou modificando alguns desses hábitos. Mas uma coisa interessante na fala do Marlon é que ele falou, até a minha mãe faz isso, né? Então, por exemplo, teoricamente eu não faço parte da geração de jovens, mas eu também faço isso, então eu também gosto de redes sociais, eu também tô lá tirando selfie, então de uma certa forma, de uma certa maneira, a tecnologia modifica o comportamento das pessoas, não sei se necessariamente só dos jovens. Agora, o que talvez a gente possa começar a pensar é como essas novas tecnologias, como a própria dinâmica do mundo, como ela gira hoje, em torno de mais necessidades, e aí entra o capitalismo que o Marlon vive no dilema, entra o marketing também, né, porque eu acho que a grande ideia do marketing é te convencer de que você tem uma necessidade de algo que você não tem, né, então eu acho que essa é a grande sacada do marketing. Essa resumiu minha profissão. Porque não é te vender um produto, mas é te vender uma necessidade daquele produto, né? É o que eu explico muitas vezes pros meus amigos no restaurante, assim, eu tô sentado na mesa com eles e eles, tá, Mar, me explica um pouquinho o que é seu trabalho. Eu pego um palito de dente e coloco na frente deles e eu falo, cara, tu precisa desse palito de dente agora? Aí eles dizem, não, eu não preciso. Então meu papel é te convencer que daqui a pouco, depois de comer, você vai precisar dele. Então fico mais ou menos, eu tento ilustrar pra eles. Não, tu é péssimo marqueteiro, mano. O negócio é assim, ó, tu pega o palito de dente na frente da pessoa e tu diz assim, cara, tu precisa desse palito de dente? A pessoa vai dizer, não, cara, eu tô vendo ali um alface aí no teu dente ali, tu não quer esse palito de dente, realmente, entendeu? Tu queria a necessidade, mesmo que o cara não tenha alface no dente. É isso que é um bom marqueteiro, sim, mano. Olha, ó, leva esse ensinamento de Ed The Drummer para a sua vida no marketing.
Faz sentido, Dudu, faz sentido. É aquele filme lá, O Lobo de Wall Street, nunca assistiram esse filme aí? Já sim. Então, já. O Muito cara bom. diz assim, ó, me venda uma caneta. Aí ele chega assim, ele pega a caneta e diz assim, cara, anota o teu número aí pra eu entrar em contato contigo. Aí disse, não tenho caneta. Então tá aqui, ó, quer comprar? Entendeu? Tu cria necessidade. Não, mas aí que tá. O meu exemplo, eu dei o palito de uma necessidade que ele vai ter real, porque ele ia comer. Sim. Agora, se eu inventar o alface no dente dele, eu tô mentindo, logo eu já não sou cristão, tô errando. Claro, ou seja, mano, tu não conseguia trabalhar no marketing. Ponto. Tu não conseguia trabalhar no marketing da Apple, né? Porque ninguém precisa da iPhone. Também. Há divergências. Criei mas, inimigos, hein? Criei inimigos agora. Não, eu não tenho iPhone, então esse inimigo você não tem desse lado de cá do Nordeste. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é muita gente pensar isso, porque vai haver sempre uma tendência, e quando você vai taxar, inclusive, aquelas gerações Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, meio que as pessoas normalmente rotulam, classificam essas gerações exatamente a partir do uso da tecnologia, né? Então, por exemplo, a geração Y, uma geração que já nasceu, em termos de Brasil, a partir do Plano Real, que seria a geração dos anos 90, então encontra um Brasil economicamente mais estável, com fluxo de tecnologia. A geração Z já nasceu na internet, então ela não consegue conceber, né, que seria a geração dos anos 2000 pra cá, até 2010 você passa a ter, que chama de geração alfa, né? E que são, por exemplo, gerações que esses marcadores, eles necessariamente eles são vinculados à tecnologia. Então eu não sei se necessariamente só a tecnologia define o comportamento dos jovens, ou se isso vai gerar um certo impacto, que eu acho que talvez é uma coisa que a gente poderia pensar. A meu ver, às vezes eu tenho uma sensação, mas pode ser porque eu tô ficando velho, uma sensação de que é uma geração que tenta se conectar a todo custo, e ao mesmo tempo ela permanece desconectada. É como se ela tivesse uma dificuldade em desenvolver relacionamentos. Eu sempre gosto de lembrar, teve um podcast que a gente gravou, e o Leopoldo, lá dos CabraCast, ele falou um negócio interessante, que ele fala que relacionamentos eles custam peso, né? Eles têm um peso, né? E as pessoas precisam gastar tempo em relacionamentos, e muitas vezes as pessoas não querem gastar esse tempo, e as conexões não, né? E aí o próprio Bauman tem um exemplo disso. Ele tem um vídeo que circula muito, que eu acho que viralizou, do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, e que ele vai falar isso. Ele diz, olha, tem alguém, eu tenho 84 anos e eu não tenho 500 amigos, mas tem alguém que no Facebook ele tem 500 amigos, e se ele tiver um problema com um desses amigos, não tem problema, ele desfaz a amizade, porque amanhã ele vai ter 500 amigos novamente, entendeu? Porque alguém vai solicitar e ele vai ter 500 amigos novamente. Então tem um pouco dessa coisa de tentar transpor essa dinâmica de redes de interação social para o mundo físico, né? E até que ponto eu não sei como é que isso funciona ou não. Não sei, sinceramente não sei. A gente tinha falado até então talvez os pontos interessantes, né, de que a gente viu nas gerações, e que talvez toda essa tecnologia não afeta somente o jovem, mas quando eu vou falar somente do jovem, e agora eu posso querendo falar observando a mim e aos meus amigos que viemos junto, assim, num crescimento, né, amigos de infância e tudo mais, é que de fato nós vivemos mais ansiosos. Os índices de depressão, eu não sei se é porque a gente tem mais informação ou não, muita gente falam que é a doença do século, muitos depressivos, nós vivemos confusos e com a sensação de que as coisas não vão acontecer, né? É muito comum eu ver amigos de 21, 22 anos falando, meu Deus, eu não vou casar, eu não vou, não sei o que. Você fala, meu Deus do céu, cara, será que só eu sou velho e penso aqui que você tem 22 anos, vai, sei lá, vai estudar, né, vai fazer alguma coisa, não vai pensar em casar agora, né? Não que seja errado, desculpa quem esteja me ouvindo, não, mas acho que a ansiedade por isso às vezes chega a ser pecado, né? Não andei ansiosos, vocês estão ali, uma ansiedade de casar, de conquistar as coisas de uma maneira que, sei lá, nossos pais demoraram anos pra conquistar em coisas que nós, parece que em 4 ou 5 anos temos que conquistar, né? Então, digamos, às vezes a rapidez de informações, essa visualização e essa exposição é demasiada, que eu coloco muita culpa nas redes sociais por esses sentimentos, né, de depressão e ansiedade, faz com que a gente tenha uma sensação muito mais problemática, assim, digamos, né? A questão que eu vejo é que em todas as gerações
a grama do vizinho sempre pareceu mais verde, né? Acho que a diferença é que agora nós temos essa informação muito mais exposta e mais rápida. Então faz com que a gente viva, sei lá, parece numa corrente, né? Eu sou infeliz, parece que eu não consigo completar os meus objetivos, os meus sonhos, e de alguma forma eu maqueio isso no Instagram da vida para que aí uma outra pessoa que também tá no mesmo sentimento olha pra mim e fala, meu Deus, a vida daquele cara é legal. Aí aquela pessoa também projeta algo na vida dela e expõe algo feliz, que na verdade nem sempre é, e vira uma corrente assim de exposta à felicidade a todo momento, e que você fica tipo, caramba, tá todo mundo feliz, ao mesmo tempo temos os maiores índices de depressão no mundo. Você fica tipo, tem algo de errado aí, né? Você citou muito bem Bauman, e tem uma introdução dele de um podcast, um link no post aí, Duda. Link no post. Que é um podcast Refração, que eles fazem um podcast de 11 minutos, assim, mais ou menos, sobre modernidade líquida, né, de Zygmunt Bauman, como o Evandro levantou muito bem, que diz assim: os espetáculos tomam lugar da supervisão sem perder o poder disciplinador do antecessor. A obediência aos padrões tende a ser alcançada hoje em dia pela tentação e pela sedução, e não mais pela coerção, e aparece sob disfarce do livre-arbítrio, em vez de revelar-se como força externa. Então, acho que é muito a cultura do eu hoje, quando a gente vai falar sobre essa tecnologia, ou sobre exposição em rede social, ou em tudo que a gente tem vivido hoje em dia, sobre essa exposição e essa vontade de fazer a minha vontade, do que eu quero fazer, e ser frustrado com isso ou não, né? Ou muito levantar de um ego. E quando ele fala que a obediência aos padrões tende a ser alcançada hoje em dia pela tentação e pela sedução, e não mais pela coerção, que talvez os nossos pais, as pessoas mais vividas, tinham essa coerção da sociedade mesmo, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, mulher pode isso, mulher não pode aquilo. E hoje em dia não, né? Hoje a gente vê nos comerciais, quando a gente liga a TV, em que então a mulher, até mesmo pela exposição do feminismo, que aí é um outro assunto, em que então a mulher pode tudo, o homem pode tudo, e todo mundo pode tudo, e o que vale é fazer a minha vontade, né? Então, e aparece sob disfarce do livre-arbítrio, que é muito isso. Então Bauman escreveu isso há tanto tempo, digamos assim, ele vem ali escreve sobre a modernidade líquida desde da segunda revolução industrial, pós Segunda Guerra, né? Observando o comportamento humano desta forma, e vê que como realmente as pessoas, por fazer a sua vontade, se escondem atrás de um livre-arbítrio por falta, talvez, não há mais coerção, né? Agora eu vou fazer a minha vontade. O livre-arbítrio aqui que conta, eu quero fazer o que me deixa feliz. E a gente acaba, talvez, tirando os olhos para as coisas que eram boas, né? Boas morais para nós, né? Para um crescimento tanto profissional, pessoal e tudo mais, e entra nessa, digamos, essa parte ruim do jovem hoje em dia, né? Que principalmente é a ansiedade e a depressão. Então, as redes sociais fica realmente para mim muito explícito, talvez um dos culpados de todo esse movimento que tem acontecido agora. Enquanto antes nós tínhamos essa separação das gerações, né, que o Ivandro comentou, XYZ e tudo mais, hoje, tipo assim, isso parece muito misturado, porque antes o Ivandro comentou que as gerações eram bem definidas, apesar de que a gente não conseguia, obviamente, generalizar e colocar todo mundo numa caixinha, você é geração tal, porque eu, por exemplo, eu seria geração Y, mas eu pareço muito mais as minhas atitudes como geração X, né, porque da forma como fui criado e tudo mais. Mas hoje a gente percebe que há uma mistura devido a essa questão da informação, das redes sociais, naquilo que é chamado de geração selfie, né? Que é a geração do eu, o amor ao próprio, que nem tu comentou agora, Marlon, o egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo, né? O importante é fazer a minha vontade. E as crianças, elas estão sendo criadas assim hoje. As crianças, antes, enquanto, além da tecnologia, a gente via, por exemplo, pessoas, geração X, deixavam seus filhos em casa e tudo mais, iam batalhar e lutar pelo seu coisa e tal, e as crianças acabavam sendo criadas de qualquer forma. Hoje nós temos uma geração que tem tudo o que quer, né? Então, pelo menos é o que eu tenho percebido, porque a minha esposa, ela trabalha no Ministério Infantil, né? E no Ministério Infantil é o que a gente tem visto que os pais têm feito. Eles não conseguem mais lidar com seus filhos. Mas aí, ainda bem que na nossa igreja tem
trabalho, né, do Ministério Infantil para ajudar os pais a educar, mas a gente tá pegando agora uma leva de jovens que estão chegando, que muitos estão nessa vibe, né? Nessa vibe de que o que importa é a minha vontade e tudo mais. E aí a pergunta que eu faço pra vocês é se talvez essa cultura que o jovem tá vivendo hoje, em que não existem mais as tribos, mas assim, é a tribo de todo mundo é igual e todo mundo tá junto, nós temos as nossas diferenças, nós temos os nossos jeitos de ser, mas não importa onde eu esteja, somos todos amigos, né? Essa cultura do jovem hoje de que o que importa é ser feliz, né? Andar tranquilamente do jeito que eu quiser. Essa cultura, essa ideia, essa geração, esses jovens do jeito que eles estão vivendo hoje. Então, será que eles têm um certo impacto na decisão de muitos cristãos querem ser desigrejados? Porque se a gente tá falando ali que, olha, o que importa é a minha vontade, daqui a pouco eu tô numa igreja e essa igreja não faz a minha vontade, eu vou pra outra igreja, né? Ou eu simplesmente vou ficar em casa porque eu tenho um pecado que eu acho que tá certo, Deus me ama e tá tudo certo, mas na igreja dizem que isso não é verdade, ou seja, a igreja não ama o meu pecado, né? A igreja não ama o meu pecado, então a igreja não me ama, eles não me aceitam do jeito que eu sou, então eu não vou mais para a igreja, né? Vocês acham que talvez tenha um impacto a questão dos igrejados, o fato de os jovens terem toda essa realidade que estão vivendo? Olha, cara, uma das características da modernidade líquida, né, já que a gente referenciou no Bauman, então vamos ficar nele, mas ou da pós-modernidade como um todo, se for para Lyotard, ele também vai perceber isso, ou for para Lipovetsky, que vai chamar isso de hipermodernidade, enfim, é uma certa ojeriza a autoridades, né? E há uma desconfiança muito grande em figuras autoritárias, né? Ou figuras de autoridade. Dentre elas, obviamente, a liderança religiosa, ela não escapa a isso. Então há toda uma desconfiança de que essa liderança religiosa, que sempre se colocou, talvez antes, dentro de uma aura, principalmente quando você vai para certos meios evangélicos, como é o caso do neopentecostalismo, do pentecostalismo também, toda uma aura de que esse sujeito ele é escolhido por Deus, ele tem uma vocação santa e coisa e tal, mas que você envolve uma aura mística, uma aura mágica em torno disso. Entenda, assim, estou usando a palavra místico e mágico aqui, bem no sentido mesmo que se usa lá no Weber, assim, no sentido bem de uma coisa transcendental. É isso que eu quero explicar. Não tô dizendo que é mágica no sentido de feitiçaria, mas mágica no sentido de que é algo que não é pra qualquer um, que não é pra todo indivíduo, que, enfim. Então você tinha muito essa aura em torno das autoridades religiosas, né? Então meu pastor é um homem especial, o padre é um cara especial, enfim. Aquele líder, ele tem uma aura toda especial. Só que quando você vai convivendo com esse sujeito, você vai percebendo que ele tem defeitos, que ele tem pecados, que eles têm falhas. E por mais que houvesse um discurso, que é o discurso do mas todo homem ele é pecador, todo homem é falha, o seu pastor também não sei o quê, mas muitas vezes está longe da forma ou da maneira como essas pessoas se comportam, ou da maneira como essas pessoas colocam dentro dessas posturas de autoridade. Então eu acho que em parte você passa a ter uma certa desconfiança disso, e aí quando se parte para o confronto, e quando eu falo confronto, não estou falando só no aspecto pecado, mas também falando no aspecto de vontades, de gostos, de conformismos. Você passa a ter esse sujeito que ele vai se confrontando, e aí obviamente ele vai sentindo que aquilo não é, ou que aquele espaço, ou que aquele lugar não é o seu lugar. Eu acho que como reflexo dessa espiritualidade pós-moderna, ou dessa espiritualidade líquida, se vocês preferirem, a gente vai ter dois fenômenos que são nítidos, assim. Um é o esfacelamento de igrejas em igrejas menores que dizem a mesma coisa, né? Então você passa a ter a criação de novas denominações que nada mais são do que as mesmas e velhas denominações de onde esses sujeitos saíram, de onde eles racharam, de onde eles se separaram, com pouquíssimas diferenças, e normalmente com diferenças estéticas, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, o louvor aqui é assim, ali não é. Então você acaba percebendo um pouco disso. Acho que isso é
um fator de relevância pra gente pensar, e o outro fenômeno talvez seja os desigrejados. Eu não diria que é só isso que faz os desigrejados, né? Mas em parte é isso. Porque assim, pensar da maneira como a gente colocou aqui, já coloca, eu acho, partindo de um pressuposto que você olha para esses sujeitos como se eles fossem mimados, e necessariamente eles estão ali porque eles são mimados, porque eles não suportam isso, aquilo, outro. Eu acho que há um fluxo, e aí talvez eu possa pensar assim, há um fluxo de pessoas que saem das igrejas e vão se comungar nesses grupos desigrejados, mas eu também preciso pensar esses desigrejados talvez a partir de outro fluxo, a partir de sujeitos que realmente se reuniram ali, se juntaram e correm de uma institucionalização, que a meu ver, e posso estar errado, e, enfim, vai acontecer em algum momento, porque a partir do momento que as pessoas passam a se reunir em um grupo, aí elas dizem, não, aqui ninguém tem líder, não sei, mas um líder naturalmente vai surgir. Uma liderança, não diria nem que um líder, mas uma liderança naturalmente vai surgir. Vai surgir o sujeito que vai organizar, vai surgir o sujeito que vai dizer, vai ser tal hora, em tal lugar, isso, aquilo, outro. Enfim, para eles poderem estar ali em grupos e continuar se reunindo, continuar se encontrando, necessariamente eles vão sofrer um processo de institucionalização. Pode ser que eles barrem isso. As pessoas precisam de líderes. E não só a necessidade de líderes. Eu não diria nem só que as pessoas precisam de líderes. Eu diria que as instituições precisam de líderes. E quando eu falo instituições, eu estou falando instituições no sentido bem amplo, tá? Porque se eu for pensar, a minha casa, com a minha mulher e os meus 2 filhos, é uma instituição, entendeu? É óbvio que não vai ter CNPJ, não vai ter, né? Por isso que eu não tô falando instituição no sentido legal, talvez, enfim. Mas estou falando no sentido de agrupamento. Todo agrupamento, todo aquele grupo de pessoas que se colocam sobre ou debaixo de uma dada identidade, debaixo de um certo rótulo, né? Família, igreja, desigrejados, que ou seja, em algum momento eles vão ter que se institucionalizar, em algum momento eles vão sofrer com isso, porque eles vão ter que criar princípios de convivência, porque mesmo o desigrejado, ele não é um sujeito que ele não tem uma teologia, ele pode ter uma teologia equivocada em relação à liderança de igreja, em relação a uma série de coisas, como muitas igrejas têm uma teologia equivocada a partir de uma certa série de coisas, mas eles vão ter que ter uma teologia que os una, eles vão ter que ter algo comum que os una, então eles vão ter, quer queira, quer não, um credo, ainda que esse credo seja muito intuitivo, ainda que ele não esteja escrito em algum lugar, eles vão estabelecer normas de regras de convivência, horários para essas reuniões, enfim, isso vai rolar, pode ser que eles queiram ou não. Então eu acho que os desigrejados é um fenômeno de uma espiritualidade pós-moderna, ou de uma espiritualidade de uma modernidade líquida, mas eu não acredito que seja só isso, ou que, por exemplo, essa espiritualidade ou a própria pós-modernidade, ela só afete nesse aspecto os desigrejados. Ela também vai afetar a própria maneira como a igreja se coloca, a forma como ela estabelece o culto, né, procurando o conforto dos sujeitos. Eu conheço pessoas que, se tiver filhos pequenos e for por uma igreja que tiver salinha de criança, não fica, entendeu? Porque a salinha de criança passa a ser uma coisa fundamental para atingir a minha necessidade. Eu posso pensar isso dentro da própria música gospel, né, que vai ter origem lá nos corinhos dos anos 50 das igrejas pentecostais, mas que nos anos 70 tem um Jesus Movement do Keith Green, por exemplo, do Vencedores por Cristo no Brasil. Depois você vai ter nos anos 80 e mais 90, especificamente, a Oficina G3, Cates Barneia, as comunidades dos anos 80. Tudo isso, a meu ver, são reflexos de uma espiritualidade pós-moderna, de uma espiritualidade que não se encaixa dentro daquele modelo mais tradicional, mais rígido, mais rigoroso. Tanto que você vai ter impactos sobre grandes denominações. Você vai ter a Igreja Batista Regular, você vai ter a Igreja Batista Brasileira, você vai ter a Convenção Batista Nacional, exatamente por essas divergências que vão surgindo, que não são só divergências teológicas, mas muitas vezes são divergências a partir desses novos gostos, essas novas necessidades que vão se colocando na igreja. Então, se a gente for pensar, há muito tempo que a gente não vai para a igreja esperando se moldar a igreja, mas a gente vai esperando que a igreja se molde, que a espiritualidade que ali é colocada vá se moldando a gente. Eu pensei, tipo, num outro panorama também, quando a gente vai falar de desigrejado, né? Focando talvez um pouco mais na igreja. Pois se eu penso, então, que a igreja, né, se eu penso então numa sociedade de modernidade líquida, né, uma sociedade moderna e líquida, né, eu creio então que a igreja, ela está inclusa nessa sociedade, né, ela está inclusa nesse meio. Então eu penso que se a igreja está inclusa numa sociedade moderna e líquida, que ela deriva também
digamos, ela acaba derivando também essa espiritualidade líquida, como tu citou. Talvez aí não seja um comportamento errado também, talvez das igrejas também. Porque o que eu consigo pensar imaginando, se a igreja ela tá inclusa dentro de uma sociedade, e talvez a sociedade moderna acaba influenciando a igreja, é porque há um posicionamento errado dela também. Porque quando eu falei sobre a cultura do eu, se eu tenho mensagens que vão muito mais amaciar o meu ego, ou realmente valorizar o meu eu, e não realmente se deixar ser confrontado sobre a minha espiritualidade, e somente me adaptar e sair procurando lugares, seja ele uma outra denominação, ou um grupo que talvez não aceite uma liderança, é porque, como você falou, tem uma teologia, porém equivocada. Mas se eu tenho uma igreja que ela realmente está dentro de uma sociedade dessa forma, e é uma igreja saudável, logo ela tem que ser a influenciadora, não a influenciável, né? Eu penso que a igreja teria que se portar dessa forma. Se a gente entende, então, que a modernidade líquida, ela tem um comportamento que tem afetado as pessoas como um todo, não só os meus membros, o posicionamento da igreja não deveria ser tipo, peraí, você está se comportando de uma maneira em que você está valorizando o seu próprio eu, o seu próprio ego. Então, por que talvez igrejas mais pentecostais, quando ela vai valorizar e ter pregações que vão valorizar o meu ego ou o meu eu, tem muito mais sucesso do que igrejas que talvez vão chegar ali e falar, não, tá errado isso, você não tem que valorizar você não tem que valorizar o eu, você é um pecador, você é errante. Então, acho que foi mais ou menos isso, um posicionamento. Quando a gente entende os desigrejados, eles podem ter um posicionamento e uma teologia equivocada, mas isso também não é justificativa, sabe? Eu consigo entender de certa forma isso, que então há um posicionamento errado da igreja também na sociedade moderna e líquida, né? Ela acaba se deixando ser influenciada por esse movimento que tem acontecido hoje. Sim, isso assim, a minha fala, e eu espero que ela esteja longe de ser entendida como uma justificativa para os desigrejados, não é bem isso. Eu só quis mostrar que há uma espiritualidade que ela é construída dentro da pós-modernidade. Porque, olha, gente, se eu for pensar o seguinte, para eu poder pensar a modernidade líquida, eu tenho que pensar essa modernidade sólida, né, que o Bauman coloca em contraste. Ou a modernidade versus a pós-modernidade. E uma coisa assim que é interessante, que resiste da modernidade na pós-modernidade, é o eu, é o indivíduo. O indivíduo, ele é criado pelo iluminismo, né? Ele é criado pelo pensamento iluminista. Até então, até a Idade Média, você não tem essa figura do indivíduo, desse sujeito sendo visto como esse sujeito. Então, você tem aquela ideia, o sujeito não tem liberdade, né? Ele vai casar com quem eu mandar ele casar, ele vai fazer o que eu mandar ele fazer. E isso é uma ideia muito nova em tempos de se a gente for pensar, da humanidade, né? Vem do século XIX, século XVIII para cá a ideia de indivíduo, que existe na pós-modernidade com uma diferença. A grande diferença na pós-modernidade para o eu da modernidade é que o eu da modernidade, quer queira, quer não, ele ainda estava inserido em determinadas categorias, que na pós-modernidade ele não está mais inserido. Então, por exemplo, eu posso dizer que o eu da modernidade está inserido numa categoria de gênero. Então, ele é homem ou é mulher. Eu posso ter comportamentos desviantes no sentido de que não são os comportamentos que se padronizam, que se encaixam dentro disso, ou dentro de uma, entre aspas, normalidade, né? Dentro de uma regra, dentro de uma coisa que é esperada, mas, por exemplo, esse sujeito não passa a se encarar como outro sujeito. Então, sei lá, o travesti, então, ele não vai se ver como sendo mulher. Por mais que ele interprete uma persona feminina, ele vai entender que ele é um homem que está dentro de um papel desviante. Na pós-modernidade, a gente vai tendo que esses limites do erro, eles passam a ser borrados. Então, usando aí o mesmo exemplo do gênero como marcador disso, você vai borrando isso e ora o sujeito já acha que ele é de outro gênero, já se coloca, já se posiciona dessa forma. Isso dando um exemplo que não é polêmico, que é a questão do gênero. Mas eu poderia pensar também em outras questões relacionadas a essa questão do indivíduo, que elas vão florescendo, que elas vão se exacerbando. Então, de fato, uma igreja que passa a ser biblicamente contundente, biblicamente centrada, focada na Bíblia, ela vai encontrar duas coisas. Primeiro, ela vai ter que navegar de forma contrária ao mar de um evangelho pós-moderno, um evangelho líquido, né? E esse evangelho líquido é exatamente esse evangelho que tu falou, que vai falar do eu, que vai se concentrar nisso, que é o que a gente vê, por exemplo, em boa parte das músicas, né? Sei lá, você é precioso, você é mais não sei o que do que o ouro de Ofir. Você não coloca isso pra Deus. Você não aponta, você não sugere Deus. O
oposto do que é louvor. Você coloca quem você é diante de Deus, supostamente. Ah, você é precioso porque Deus lhe vê assim. Sim. É uma coisa que é muito mais pra te encher da tua moral, te livrar das suas tristezas, das suas crises, do que necessariamente pra exaltar ou colocar Deus. Então, essas igrejas, elas se colocam como verdadeiros polos de resistência. Eu encaro que, inclusive, o próprio surgimento do novo calvinismo, como se fala aí desde 2014, mais ou menos, e que chega no Brasil com muita força, é um movimento de resistência. Pra mim, é um movimento de resistência, um movimento de reação à pós-modernidade, a essa coisa do líquido da igreja emergente. Inclusive, surgiram sobre esse tema um livro ótimo do D.A. Carson, que é o Igreja Emergente, que ele vai falar exatamente de pós-modernidade, dessas espiritualidades, dessa coisa do eu que a gente acabou de falar, de como a igreja vai sendo afetada por isso. E a igreja emergente, que ele vai falando exatamente dessa igreja que se reúne em casas, que não tem líderes, que a gente vai chamar aqui de desigrejados, né? Então ele vai fazer uma análise desse fenômeno, que é muito interessante, é muito bacana esse livro. Deixo aí como sugestão. Aí, ó, link no post. Link no post aí, da vida Nova, eu acho, o livro. Enfim, a Vida Nova não me pagou pra fazer esse merchan. Enfim, se quiser pagar, tamo aqui. Mas enfim, quando você vai observar, é por isso que eu tô falando, que tem esse efeito, e esse efeito não necessariamente vai só gerar desigrejados, ela vai gerar uma série de desvios. E quando a gente foca nos jovens especificamente, aí eu acho que é um problema ainda maior, porque o jovem, quer queira, quer não, o mundo dele é esse mundo que a gente tá falando. A minha geração é uma geração que passou por uma transição. Então é uma geração que eu tinha, por exemplo, no meu pai e na minha mãe, uma figura de autoridade, e que funcionava como uma figura de autoridade. Então, eu nunca sofri trauma, porque minha mãe dizia: eu vou pegar a sua cabeça e vou quebrar seus dentes na parede, entendeu? Quando ela tava brava. Então eu nunca tive nenhum problema com isso, porque meu pai e minha mãe eram figuras de autoridade pra mim. Elas passaram por isso, mas eu tenho filhos e eu percebo que a gente não consegue ser a mesma coisa com os filhos. Por quê? Porque eles já entendem uma outra linguagem, uma outra dinâmica. Não que aqui é bem old school aqui em casa, entendeu? Então, assim, quando eu falo alto, minha esposa diz e acabou, e a gente não se diz hora nenhuma. E isso é uma coisa assim, porque foi a maneira como a gente entende que deve criar os nossos filhos, biblicamente falando, inclusive. Então não há essa de por exemplo, ameaça ou uso de violência ou coisa e tal, não é isso, mas é a questão de você impor uma figura de autoridade e o sujeito entender que aquela figura é uma figura de autoridade por si só. Então eu não questionava a minha mãe quando ela me dava uma ordem, era uma ordem e acabou. Hoje o que a gente vai ter é, se uma autoridade dá uma ordem, então eu questiono. Verdade. Então você vai ter esse jovem que vai chegando, você vai ter essa criança que vai chegando e que ela passa a contestar tudo. Então você diz, olha, na Bíblia a mulher foi criada para ser auxiliadora, mas essa menina escuta Beyoncé em casa e todo o feminismo de boutique, né, que muitas vezes é esse feminismo muito superficial, e não tô fazendo aqui um demérito ao feminismo, longe disso, mas tem um feminismo superficial, que é o feminismo que cai bem no politicamente correto, que vende o CD, que ganha likes, que ganha views no vídeo, e que muitas vezes essas meninas de 15, 16 anos, elas são alimentadas por esse tipo de feminismo, né? Então não é a menina que vai ler a Simone de Beauvoir, é a menina que vê um vídeo da Jut e já sai feminista, que vê um clipe da Beyoncé e passa a falar empoderamento e coisa e tal. E aí quando ela chega dentro da igreja, ela passa a contestar, por exemplo, a própria Bíblia, ela passa a contestar uma série de coisas. Não que aí, que são contextos muito mais complexos, não que dentro do ambiente da igreja não impere machismo, não que uma série de outras coisas, elas que estão na sociedade, elas também não se reflitam de forma muito ruim dentro da igreja, mas você passa a contestar, muitas vezes, uma autoridade que não dá pra você contestar. E eu acho que essa talvez é a grande incompatibilidade do cristianismo com a pós-modernidade. É que a pós-modernidade relativiza sempre a verdade. E o cristianismo, necessariamente, ele é uma religião de uma única verdade, né? Então, ele não se abre para relativismos. É uma verdade absoluta. Deus é quem ele é. Deus é o Salvador. Enfim, é uma narrativa única e considerada verdadeira. E essas narrativas, que o Lyotard vai chamar de metanarrativas, ou grandes narrativas do Ocidente, é que passam a ser contestadas, é que passam a ser relativizadas, é que passam a entender que ali é a visão de um bocado de homem judeu, machista, no seu tempo, que escreveu aquilo, e assim sucessivamente.
completamente. Então você passa a falsear a verdade, e isso é um efeito da pós-modernidade. E isso é um problema que a gente precisa lidar dentro da igreja, e esse é um problema que a gente precisa lidar com os jovens, né? Então eu acho interessante que você tenha fenômenos e mecanismos de reação como, e repito, citei o novo calvinismo, que é predominantemente composto de jovens, né? E não de pessoas velhas. Você vai no Voltemos ao Evangelho, o cara tinha 20 e poucos anos quando começa o Voltemos ao Evangelho. Você vai o Iago Martins, ele tinha 16 anos. Isso citando algumas das figuras que são conhecidas no Brasil dentro desse tipo de movimento. Mas um dos livros mais famosos, que é o do Colin Hansen, que investiga isso nos Estados Unidos, acho que é um livro de 2009, se não me falha a memória, destaca exatamente isso, do como era jovem. Aí vai falar o Passion Conference, John Piper, que vai ser praticamente o grande expoente de estudo, enfim. E é um movimento de reação e um movimento de jovens, né? Então isso são coisas interessantes da gente ver, meio que acontece, por que acontece, não sei. Aí é um caso você se debruçar e fazer um doutorado sobre isso, pesquisa, investigar sobre isso. Não dá assim pra se exaurir só com opinião. E seguindo o mesmo raciocínio, mas eu queria fazer uma pergunta de algo que me entucou esses últimos dias. Digamos, o personagem é minha mãe, que tá indo numa igreja, mas poderia ser um jovem, digamos assim. Que aí sai daquela esfera jovem, velho, tá todo mundo meio misturado nessa parte. Então, digamos assim, cara, o que aconteceu? Minha mãe mandou um áudio uma vez, falando que tava indo pra igreja e tudo mais. E ela me ligou, tipo, nossa, que não sei o que os pastores lá vieram pra mim e me falaram. Tipo, cara, que minha mãe tem algumas dificuldades, né? Daí ela disse e tal, não, que aí disse que eu vou conquistar as coisas com o meu trabalho, que eu vou ter um carro, que eu vou ter minha casa não sei na onde e tal, não sei o que. Daí eu falei, putz, primeiro foi um choque, eu falei, ninguém falou de Jesus pra minha mãe, né? Falaram tudo que ela quer, mas não falaram de Jesus. Mas ao mesmo tempo, quando eu queria confrontá-la, ou queria confrontar um jovem que talvez ouviu tudo isso, eu fiquei tipo, cara, mas como é que eu vou falar? Qual é a função de uma igreja dessa na sociedade, mas não tem uma função do evangelho, né? Porque na sociedade como um todo, você vai olhar, caramba, ela tá motivada a ir pro trabalho amanhã e conquistar tudo isso. E eu chegar e falar, putz, mãe, não é assim que funciona a Bíblia e Deus não tá te prometendo isso. Daí eu falei, tá, eu vou jogar um balde na minha mãe. Eu falei, putz, é agora. Eu falei, Deus vai... Que é essa aí, a teologia do segredo? Sei lá, só sei que eu falei, putz, Deus vai me cobrar disso depois, né? Eu falei, eu vou ter que falar com a minha mãe. E eu fiquei tipo, mãe, não é assim que Deus, né? Tentei explicar, mas de alguma forma tentando não desmotivar ela, tipo, tá, mas você continua trabalhando que talvez tu consiga isso, não sei, né? Mas eu fico pensando numa igreja que por mais que ela, que nem eu vejo amigos falarem da Universal, de outras igrejas que tem uma teologia mais polêmicas, digamos assim, e que de certa forma aí quando você vai olhar para os seus membros, e são pessoas simples e que de certa forma ela sai de lá e fala, meu Deus, eu quero uma vida melhor, eu falo, caramba, então mesmo com uma pregação da cultura que fala do eu, né, que talvez amacie o ego delas, mas elas saem de lá com uma função social, digamos, que talvez até o governo agradeça por isso, que ele vai chegar na segunda-feira no trabalho motivado, né, fala, não, eu quero trabalhar, eu quero ter e tudo isso. Eu fico tipo, tá, mas qual é a função de uma igreja dessa na sociedade e que as pessoas parecem sentir muito mais útil do que o evangelho que vai confrontá-la para uma realidade bíblica muito diferente do que elas têm ouvido sobre o evangelho hoje em dia, né? Daí eu não sei, talvez virou uma pergunta pessoal, não sei se saiu muito do tema, mas seguir essa linha de raciocínio. A resposta é bem simples. A função de uma igreja dessas é continuar a manter as pessoas programadas no que o inimigo tá conduzindo a sociedade. Porque, digamos assim, tudo bem, a pessoa tá indo produzir, tá indo fazer a coisa certa. Beleza, se a gente pensar assim, então, nada contra os espíritas, né? Mas se a gente pensar assim, então, boas obras levam à salvação, né? Pensar assim, muito bom, então, pra quem ajuda o próximo, porque isso é suficiente. Tá fazendo um papel na sociedade. Sim, tá fazendo um papel na sociedade, mantendo a pessoa longe de Deus, porque se o evangelho não tá sendo pregado, se a pessoa não tá sendo transformada, de nada vale, né? Então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, quando a gente vê, mas aquela igreja lá faz bastante obra social, ok, as pessoas conhecem Bíblia lá, eu não discordo que tem que fazer, e tem que ajudar mesmo, eu acho assim que muitas vezes nós cristãos, principalmente evangélicos, nós carecemos de fazer, digamos assim, influenciar a sociedade de forma positiva. Muitas vezes a gente se fecha no nosso templo, né? Por mais que não deveríamos pensar, ou melhor,
lugar. A gente não pensa que o templo é o lugar que Deus está, mas muitas vezes a gente se fecha ali no templo e ali é o nosso lugar, entendeu? A gente não faz nada da sociedade. Só que a gente tem que tomar cuidado também em achar que tá certo, né? Só fazer isso, né? Só fazer isso não. A gente tem que manter um equilíbrio, né? Tem que levar o evangelho, inclusive assim, quando a gente vai fazer o bem, quem tem que aparecer não somos nós, né? Tem que aparecer Cristo aí, é o amor de Deus que tá fazendo essa boa obra, tá fazendo essa ação social, sei lá. As pessoas têm que perceber que nós seríamos incapazes de fazer isso por conta própria, por causa da nossa, de como nós somos, por causa do nosso pecado, né? Mas graças a Deus, nós estamos fazendo isso, né? Só por causa do amor de Deus. Que se fosse por nós não faríamos, né? Eu acho que assim, não há nenhum erro na aspiração da tua mãe. Querer melhorar de vida, querer ganhar mais grana, ou de qualquer outra pessoa. O ser humano, de um modo geral, ele busca isso. Ele busca bem-estar, ele busca felicidade. Às vezes ele vai buscar isso em propósitos errados. Obviamente, como a gente vive numa sociedade capitalista, isso é uma outra marca também da modernidade líquida, é a ideia de consumo, né? Cada vez maior e cada vez mais exacerbado. Certo. Isso já era uma característica da própria modernidade, né? A modernidade, ela estimula o consumo e passa a ser também uma característica da pós-modernidade. Na pós-modernidade, eu acho que tem um agravante que a gente se consome. A gente consome outras pessoas para acessar aquilo que a gente quer. Então as pessoas se tornam descartáveis, ou todas as nossas relações, elas se voltam a uma relação de consumo. O que esse tipo de espiritualidade, o que esse tipo de igreja faz, obviamente, é exatamente isso. Estimular uma relação com Deus que é uma relação de consumo, é uma relação de troca, é uma relação de que você dá algo a Deus que Deus quer ou necessita, como se Deus necessitasse de algo em troca daquilo que você necessita. Se você for pensar, a maneira como os jovens são educados, a maneira como crianças são educadas, também são nesses sistemas de recompensa, né? Então você vai funcionando sempre dentro desse sistema de recompensa para que você estimule ou que você alcance uma questão ou uma situação de bem-estar. Uma situação de que esses filhos, eles não podem ser confrontados. Uma situação de que esses filhos não podem ser frustrados, né? Então tem muito essa coisa. Ah, eu não posso ser frustrado porque vai me gerar um trauma. Ah, eu não posso isso porque vai... Cara, traumas fortalecem indivíduos. Não que a gente vai viver de traumas, mas os traumas, na maioria das vezes, eles geram coisas não só negativas, mas também podem gerar certas coisas positivas. Outra coisa, a vida vai te frustrar, querido. Se você abrir a Bíblia, é exatamente isso que você vai encontrar na Bíblia. O cristianismo, em momento nenhum, ele se apresenta como uma religião de bem-estar, como uma espiritualidade de conforto, mas se apresenta como uma realidade de perseguição, de confronto com o outro, de confronto com os valores que nos cercam, de confronto consigo mesmo. Então, muitas vezes a gente se depara com isso, se depara com certas crises, com certos problemas. Eu me deparo com as minhas diariamente, e o que a gente precisa fazer, pelo menos da maneira como eu vejo que as coisas estão seguindo, da maneira como eu vejo que as coisas estão indo em relação à juventude, é que a gente precisa, enquanto igreja, começar a direcioná-la, né? Quando você falava aí do exemplo da tua mãe, Marlon, eu me lembrei muito daquele versículo, que eu não vou lembrar agora especificamente onde está, quando Jesus vai e diz assim que de que ele adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. É mais ou menos essa lógica, cara. De que adianta você ter um carro do ano, que adianta você ter isso. Você tem uma infinidade de riquezas se você tá indo por um caminho ruim. E eu acho que o que é pior ainda é porque esse tipo de evangelho, ele aguça uma cegueira e ele cauteriza o sujeito a ponto de que chega um momento que ele não consegue mais ouvir o evangelho bíblico saudável. Ele meio que fica fechado à mensagem, exatamente porque ele já está corrompido pelas distorções que se fizeram daquela mensagem e como chegasse até ele, entendeu? Que eu acho que é o mesmo desafio, a mesma dificuldade que a gente tem com os jovens, quando eles estão colocados dentro de um mundo em que está falando uma série de coisas para eles que necessariamente são coisas que são antibíblicas, e que isso está cercado, inclusive, daquilo que é produzido. Se você vê, você entra no Netflix, eu gosto de séries, você tem muitas séries que tem mensagens sendo ditas, coisas sendo colocadas, é que se você for olhar, eu não sei necessariamente como é que isso vai ser gerado, esse impacto na cabeça de um sujeito que é jovem. Então, assim, eu tô beirando aos 40 anos. A maneira como eu enxergo, a maneira como eu vejo, porque eu tenho toda uma
bagagem, me permite em certos momentos filtrar algumas coisas. Mas talvez na cabeça de outros jovens isso não pareça. Por exemplo, isso é uma frase que vai sair da minha boca que não parece soar Ivandro, mas enfim, lá vai. Às vezes eu vejo as pessoas fazerem um movimento muito radical, no sentido de, por exemplo, eu lembrei agora do exemplo do John Piper, condenando as pessoas e convocando as pessoas a não assistirem aquela série lá do anão, Game of Thrones, né? E aí, de repente, muita gente ignorou e falou e coisa e tal. Mas depois eu vi 3 temporadas do Game of Thrones e eu parei exatamente porque eu não suportava mais aquele tipo de coisa. E a série é fantástica, ela é muito boa, as interpretações são fantásticas, a história é muito bacana. Mas enfim, tem uma gama de ambiguidades ali, em termos de valores, que eu acho muito perigosa, sabe? A ambiguidade dos limites sexuais, a ambiguidade dos limites morais. E aí, de repente, você para e pensa, pô, eu tenho a idade que tenho a minha bagagem, minha vivência, enfim. E de uma certa maneira eu consigo separar. Mas aí eu fico pensando no sujeito que tem 15 anos, tem 16 anos. E aí eu já ouvi desse jovem, já ouvi de um rapaz de 23 anos, na mesma idade do Marlon. Fui eu. E ele me dizer assim, não, mas Game of Thrones é a realidade, aquilo ali é verdade. A Idade Média era daquele jeito e tal. Eu virei pra ele e disse, querido, quantos estupros de homens foram feitos em Game of Thrones? Ele disse, nenhum. Aí ele disse, não, mas na Idade Média aquilo acontecia. Então na Idade Média não eram só mulheres que eram estupradas, homens também eram estuprados. Mas qual é a idade desses personagens? 40 anos, 40... mas como? Na Idade Média as pessoas morriam em média com 20 anos. As mulheres entravam em trabalho de parto e morriam. Isso acontece em Game of Thrones? Não. Então como é que é a realidade? Então você passa a ter, inclusive para esse sujeito que não tem essa bagagem, você passa a ter falseado certas coisas. E se a gente for observar, é esse jovem que vai entrar na igreja, esse jovem que vem para a igreja, é esse jovem que está chegando com esse tipo e com essa gama de informações. Então também eu acho que é um desafio da pós-modernidade, que talvez a gente ainda não tenha uma resposta muito fechada. Eu preciso começar a repensar também o modelo de como eu comunico o evangelho. Não é o evangelho que eu comunico. Então, às vezes o que eu vejo, e a grande questão é essa, você tem pessoas que estão adaptando o evangelho que se comunica, e não a forma como eu comunico o evangelho. Então eu acho que a gente também precisa encontrar uma forma de conseguir falar. Da mesma forma como você estava pisando em ovos, de como é que você chegaria para sua mãe e falaria para ela que aquela mensagem que a motivou tanto, que ela estava tão empolgada, que ela queria tanto ouvir, que ela queria tanto ver, não era a mensagem correta, sem que ela pertencesse à empolgação. Então acho que a gente também precisa começar a pensar estratégias, porque se trazendo pro biblicamente falando, as coisas não andam muito bem das pernas, né? Então a gente precisa de fato pensar estratégias, pensar modelos, pensar formas de falar para esse jovem que está ouvindo tantas outras coisas, né? E não para agradá-lo, mas para que se torne eficaz e efetiva a nossa pregação do evangelho, entendeu? Muito bom. Acho que a explanação de vocês referente a tudo isso dá uma clareza muito grande. Acho que até esse final, quando a gente vai falar sobre como talvez falar com esse jovem de uma forma de que a gente o motive muito mais a que ele entenda a verdade, né? Não que ele entenda... Quando você acho que fala Jesus, que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Tive uma situação agora mesmo, voltando para casa de táxi. O taxista falava do seguro que ele tava colocando no carro, de não sei o que lá, de fazer um dinheiro. Aí ele já tava falando que tava querendo comprar um outro e não sei o que. Aí na hora que eu tô pagando ele assim, dele mas é duro ser pobre, né? E ele tava falando pra trocar, tipo, pros carros mais top do ano, assim. Eu falo, cara, vou ter que falar de Deus pra esse louco, né? Vem vindo na mente, assim, das coisas. Porque você vê como talvez esses valores vão se perdendo, né? E como o Duda falou, acho que esse evangelho faz com que a gente se cauterize, como você também citou muito bem, e a gente se segue, né, para a verdade do evangelho, ao ponto de que talvez quando a gente for apresentar o evangelho pra essa pessoa, ela já não entenda mais. Tanto que eu já ouvi frase de alguns pastores que eu acabo ouvindo suas pregações, de que a nossa missão hoje, principalmente no Brasil, não é necessariamente pregar o evangelho, mas é repregar, né? Reevangelizar essas pessoas que acabaram então ouvindo um evangelho muito distorcido e que talvez não tenham mais exposição, ou talvez eles não tenham mais um sentimento de falar, não, já ouvi isso daí, eu já fui numa igreja e só fizeram isso comigo. Então seriam talvez esses desigrejados
que de certa forma são os magoados, né? Os que talvez tiveram uma péssima experiência espiritual dentro de uma igreja e que talvez eles só necessitem ouvir novamente, talvez de uma outra forma, talvez com todo esse movimento que tem acontecido. E como tu disse bem, não é algo que não tem muito explicação no momento, né? Não é algo estudado, é algo que está acontecendo agora e a gente tem se comportado de acordo com o que tem acontecido, né? E buscando na Bíblia claramente como a gente se comportar perante tudo isso que tem acontecido, né? Muito bem, pessoal, depois desse papo sensástico, né, que segundo o nosso amigo Abner Lobo é um papo sensacional e fantástico ao mesmo tempo, né, mas não fantástico de Game of Thrones, assim, que é um mundo fantástico, mas fantástico de incrível, né, é sensático, não precisa explicações, né, quem confere aí a área de feedback sabe do que a gente tá falando. Então depois desse papo aí, quero as considerações finais de vocês aí. Primeiramente, o nosso convidado, Ivandro, deixa suas considerações finais aí, diz pra galera onde é que o pessoal pode te encontrar. Enfim, eu queria só agradecer mesmo, acho que eu já falei um bocado. Então eu queria só agradecer mesmo o convite e a lembrança aí, tô aqui no ostracismo já há um tempo. As pessoas me encontram aí nos CabraCast, a gente tá umas férias aí de 1 ano e pouco, que a gente acabou tendo que parar, enfim, por uma série de fatores. Eu fazer uma seleção de doutorado, no final de 2016 sofri um acidente, enfim, passei 2017 aí parte me recuperando, e a gente tem se conversado sempre, pensando em se juntar novamente, mas enquanto isso não acontece, você pode ver aí todos os nossos 60 episódios que estão lá disponíveis para você poder ouvir todo o nosso conteúdo lá nos CabraCast, né? Você digita, como diria o Leopoldo, que é o meu parceiro de podcast, você digita aí no Google os CabraCast, que você acha a gente em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram, que tá meio enferrujado, e também a nossa página lá na internet, onde você pode estar ouvindo aí todo o conteúdo que a gente tem produzido, né? Inclusive um podcast que no seu segundo episódio teve aí o Ed The Drummer, é o parceiro que tá conosco aí desde o início, então é muito bom, me sinto muito bem estar aqui. Foi ótimo reencontrar o Marlon desde 2015 que a gente não se encontra em podcasts, então foi muito bom papear com vocês. Com certeza. Esperando mais uma indicação de livro pra dar uma lida e voltar a conversar de novo. Já teve nesse episódio. Já teve, né? E o do post, Igreja Emergente do Carson. É isso, Igreja Emergente, só que eu não lembro o nome do autor. É D.A. Carson, é o Carson. É muito bom, cara. D.A. Carson vem do diretório acadêmico do Carson, entendeu? Isso, exatamente. Eu sempre tive essa desconfiança, deve ser agora. E Igreja Emergente é porque né, entendeu? É do interior. Aí é emergente, é de pessoas, entendeu? Isso. É uma pessoa que tá emergindo. Essa eu não saquei, isso é coisa só de gaúcho. Mas então, link no post dos CabraCast e da pesquisa no Google com o nome dos CabraCast aí. Muito bom. Olha só. Evandro, muito obrigado aí. Prazer ter as suas palavras sábias, suas palavras bem trabalhadas, de alguém que sabe falar aqui no Pelo Amor de Deus, né? Porque não é sempre que a gente tem alguém que sabe falar aqui, né? Sabe que é verdade. Eu não sou muito bom com as palavras aí. Eu preciso estudar mais aí. A gente até tenta na área de feedbacks usar palavras, né, de garbo e elegância, né? Algumas palavras que são janota, né? Ou seja, que são bem vestidas, assim, né? Outras palavras mais pândegas, né? E tudo mais. Mas a gente tenta, né, Evandro? Um dia eu chego lá. Mas muito obrigado. Tô tirando onda mesmo, hein? Oi? Estão tirando onda mesmo, hein? Tô brincando. Não se sinta, não precisa se tergiversar aí, Evandro. Fica tranquilo. Vou abrir o dicionário agora pra saber o que é isso, esse negócio de tergi, alguma coisa. Tergiversar é se desculpar e tudo mais, né? Muito bem, garoto. Então, também quero agradecer ao Marlon que está aqui. Por favor, Marlon, suas considerações finais aí. Vamos lá, eu acho que, como disse, o prazer é inenarrável também ter o Evandro aqui, também agradeço a presença dele. Mais um podcast. Minha meta ainda é passar o Botega, caso ele esteja ouvindo esse podcast ainda. Vai ser difícil, mas um dia eu chego lá. E gostaria de encerrar com uma parte do capítulo 4 de 2 Coríntios, em que Paulo, junto a Timóteo, escreve para Coríntios de uma forma que eu creio que seja a forma de nós
permanecemos firmes no caminho e crescemos em maturidade para que a gente vença, acho que tudo isso que tem acontecido hoje em dia. Pois se a gente luta, então, sobre uma sociedade que tem pregado muito eu, e como o Evandro levantou muito bem ali, que a gente abre a Bíblia e nós somos confrontados com uma outra realidade, e eu creio que esse capítulo e esse trecho fala muito bem, que é 2 Coríntios 4, do versículo 10 ao 12, que é: trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo em que nós a tua morte, mas em vocês a vida. Então, de forma que realmente nós viemos morrer pro nosso eu, de que em nós realmente venha atuar a morte, para que a gente venha então gerar vida em outras pessoas, né? Então, que esse nosso eu morra, para que a gente possa talvez ser muito mais compartilhado, digamos assim, e fuja um pouquinho de tudo isso que tem acontecido hoje em dia. E é isso aí. Muito bem, Marlon, muito obrigado aí. E eu também quero considerar finalmente que eu mais aprendi hoje do que falei, né? Porque, olha, foi um ótimo papo, e principalmente aí falando sobre as gerações dos nossos jovens, eu principalmente que sou, digamos assim, líder de jovens, né? É bem complicado a situação que a gente vive, principalmente com o que essa galera tem visto aí na mídia, nas redes sociais, e tem se deixado influenciar, né? A gente tem que ser influenciado pela palavra, acredito eu. E na verdade, assim, nós temos que ser os influenciadores, né? Não se deixar levar pelo que a gente vê aí, porque senão a gente acaba sendo, como a gente vê lá em Efésios, né? Imaturos, que são levados de um lado pro outro, pelo vento e tudo mais. A gente tem que crescer na palavra mesmo, crescer em maturidade, para que a gente realmente possa se defender bem e sermos influenciadores. Eu acho que é isso que os nossos jovens precisam buscar, e principalmente os nossos jovens que estão nas igrejas, eles precisam ser influenciadores, mesmo que os influenciadores da nossa era agora são youtubers, né? São galera que estão lá no YouTube fazendo videozinho e eles acabam se deixando levar. Mas não, temos que ter influenciadores dentro das nossas igrejas, né? Isso é o que a gente precisa mesmo. De um cara que eu não curto tanto, mas que disse uma coisa muito real, inclusive sobre um vídeo de modernidade líquida, é o filósofo lá, Leandro Carnal, em que ele cita um exemplo muito legal no final, eu acredito assim, em que ele fala: a nossa geração, ela carece muito de bons exemplos. Ele fala: eu, no meu caso, ele diz, eu acho que eu morreria abraçado numa jarra de vinho, de tão apaixonado que eu sou pela bebida, mas quando eu saio com meus alunos para beber, eu peço um suco de laranja, pois eu sei que eles carecem de bons exemplos. Eu fico tipo, pá. Vindo de um cara que se chama Karnal, né? Isso aí realmente é incrível. É incrível. Mas então tá. Então tá, pessoal. Então, pra quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Sensástico, Dandeco! Que nem diria Abner Globo, né? É o Abner Lobo sempre com as suas gírias. Gírias inventadas, assim como algumas palavras que usamos aqui. Mas o que não é inventado, Dandeco, é o nosso feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Que serve pra você, né, nos acompanhar, né, configurar aí no seu celular, no seu smartphone, veja só, no seu iPhone e acompanhar automaticamente aí os próximos episódios do PDD. E também você pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando o atalho pelamordedeus.org.br/iTunes, Dandeco. E agora não vamos aos feedbacks, porque temos algo muito importante para anunciar aqui, Dandeco. É o concurso cultural em Guarda. Olha só, não é pra qualquer um, hein? Não é qualquer coisa. Estamos lançando hoje, então, na área de feedbacks aqui do PDD 126, o concurso cultural, que tem o prazo para participar, né? Qual que é o prazo máximo para participar desse concurso cultural? E o prazo para participar é dia 9 de abril de 2018. Isso aí, ou seja, se você está escutando essa área de feedbacks depois do dia 9 de abril, quer dizer que você não pode mais participar, perdeu sua chance, né? Mas, Dandeco, quem está escutando antes tem chance de participar
porque o prazo final, dia 9, ou seja, dia 10, já não pode mais. Já não pode mais, dia 10 de abril. Até porque no PDD 127 nós já vamos divulgar o vencedor lá na área de feedbacks, então fique ligado. Mas como é que faz para participar desse concurso cultural aí, Dandeco? É muito simples. Para participar, você deve deixar um comentário no post do PADD 126 no site, com a tag #EmGuarda, respondendo a seguinte pergunta: em um ambiente de discussão cada vez mais tóxico, como um jovem cristão pode fazer a diferença na defesa de sua fé? Olha ali, hein? Muito simples participar, é fácil participar, né, Dandeco? É muito simples, é só deixar uma resposta mítica. Exatamente, a melhor resposta, Dandeco, de acordo com a opinião dos nossos avaliadores, né? Os avaliadores estarão presentes na próxima área de feedbacks, será a vencedora. Esse vai ser o critério de avaliação, vai ser a opinião de quem estiver avaliando. Então ali, ó, seja criativo, né? Deixe uma resposta bem legal, né? Porque o que vai ganhar a melhor resposta, Dandeco? O grande prêmio é o livro Em Guarda, do William Lane Craig, cedido por Ismael Spinelli. Olha, Ismael Spinelli, o Mael Spinelli aí sempre presente aí na área de feedbacks, né? Ele falou, Dandeco, que ia ceder aí o livro para o concurso cultural, e ele disse que não é fake news, né? Ele disse que não é fake news. O livro existe, né? Ele está doando esse livro pra gente, né, fazer esse concurso cultural e disponibilizar para um dos nossos ouvintes. E cada participante pode enviar apenas uma frase. Esse que é o regulamento. Começa o regulamento por aí. E, Dandeco, será que tu pode participar desse concurso, Dandeco? Deixa eu ver aqui. Membros da equipe do PDD e organização do concurso não podem participar, bem como cônjuge, pais, filhos ou irmão dos mesmos. Então acho que você e eu não podemos ganhar esse livro aí, Dandeco, para o pessoal não dizer que é marmelada, né? Eu vou tirar uma xerox. E também vale citar que, como foi comentado ali no modo de participação, só vão ser aceitos os comentários com a resposta que tiverem a tag #EmGuarda, né? Lá nos comentários do site. Então não vai valer no Twitter, não vai valer no Facebook, tem que ser lá no site, no post dessa área de feedbacks, no PDD 126, que você está escutando agora. Então basta acessar lá, é muito simples, né, Dandeco? Não temos nem o porquê explicar mais, né? O regulamento está muito claro, a forma de participação está muito clara, o prêmio, o livro Em Guarda aí, né? Um livro aí do William Lane Craig, citado inclusive pelo pessoal lá do Bibotalk, né, do BTcast, né, citado, que é um livro interessante sobre apologética, ou seja, defesa da fé, né? Então, fica a dica aí pra você, se quiser participar aí, deixe seu comentário. E agora sim, Dandeco, vamos então aos feedbacks do episódio 125, nós falamos sobre a amabilidade e quem que foi o primeiro dessa vez. Hoje foi ele, o nosso grande doador, o Mael Spinelli. Olha só, tirou o trono do Abner Lobo no episódio 125, veja só. E o que o Mael Spinelli disse? Ele falou, será que cheguei primeiro? Chegou sim, Mael! Parabéns, você é uma pessoa, né, uma pessoa líder, ou seja, uma pessoa que está liderando a área de feedbacks, veja só. E quem que veio logo em seguida, ou seja, o Rubinho aí. O Rubinho foi o Abner Lobo desta vez. Olha, ele não conseguiu, o que ele disse? Hoje não deu. Mas o bom é que o Abner Lobo, ele é bem esportivo, assim, ele é uma pessoa respeitosa, né, uma pessoa estrogonoficamente sensível, né, veja ali que ele aceitou na boa, levou, né, na tranquilidade e não criou caso, não criou brigas aí pela liderança, né, de feedbacks. Logo mais temos quem, Dandeco? O Mael Spinelli. O que ele disse? Agora sim, voltei para comentar depois de ouvir. Olha, o que eu percebi é que o pessoal tá... Pra ser o primeiro a comentar, o pessoal não escuta o PDD. Primeiro comenta que foi o primeiro. Depois volta pra comentar. Exatamente. Inclusive, o Mael Spinelli disse isso no seu comentário, né, num feedback back, né? Ele disse assim que agora eu entendi a técnica do Abner Lobo. Primeiro ele comenta e depois ele escuta, mas ele disse que não vai mais fazer isso porque ele só fez o teste pra ver, né, se ia conseguir chegar antes. E conseguiu, né? Mas e agora
quando ele voltou depois de ouvir, o que ele disse então? Agora sim, voltei para comentar depois de ouvir. Graça e paz. Exercitar nossa amabilidade é um ponto essencial na nossa fé prática, principalmente na hora de evangelizar. Se Deus nos deu graciosamente a pregação da palavra que nos levou à fé, por que não fazer isso aos presos em seus delitos e pecados? Puxando a orelha de irmãos da mesma confissão que eu, se Deus te escolheu em amor, faça esse amor ser visível. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. Olha só aí, muito bom, né? O feedback do Mael Spinelli, sempre com feedbacks, né? Mediocráticos, feedbacks subjetivamente qualificados, né, Dandeco? Veja ali que ele até puxou. Eu não sei qual que é a confissão de fé que ele tem, né? Mas, indiferente qual seja, né? Se ele não citou ali, né? Acho que também não vem ao caso, mas veja que ele até fez uma exortação, ele puxou a orelha aí dos irmãos dele aí. Não tá brincando mais, Spinelli, né? Tá seguindo a verdade, né? E falando também a verdade em amor, veja só, Daneco. Isso aí acho que é o exemplo que temos que seguir, né? Quem que é o próximo? O próximo que seguiu esse exemplo foi o Igor Reis. Opa, o que disse o Igor Reis lá do Pupilas? E aí, pessoal, quando vocês comentaram sobre vingança e tudo aquilo que Paulo fala sobre devolver com o bem aquele que te trata mal, me lembrei logo da citação de um grande sábio que conheci quando criança. Mesmo não sendo cristão, eu levo essa frase como uma das regras da vida. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O seu Madruga! Valeu! Muito bem, Igor Reis. Dandeco, o que tu acha? Tu acha que Madruguinha, ele se inspirou em Paulo quando escreveu essa frase? Ou Paulo se inspirou em Madruguinha? Não sei, porque quem eu chamava de Madruguinha primeiro era só a bruxa do 71. Será que seu Madruga, quando falou essa frase, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo? Bah, e só Jesus sabe. Ótimas respostas, Dandego. Quem que vem logo a seguir? O Abner Lobo! Opa, muito bem, voltou aí o que disse. O episódio como um todo foi excelente, não tinha dúvidas. Mas a melhor parte foi a estabilidade no final. Um abraço! Isso aí ele tá citando lá que no final, nos extras, né? Nós falamos muitas habilidades aí, né? Foi bem interessante mesmo. Ele até deixou mais um comentário aí, comentando aí alguma coisa a mais, André. O que ele falou? Eu quero lembrar que essa é uma das séries que mais gosto. Espero que a próxima série venha com tudo pra substituir essa. Olha só, ele até deu algumas dicas de séries, Dandeco. E a gente tem algumas ideias aí. Vamos lá, vamos seguir algumas dicas do Abner Lobo aí, sempre adicionando, agregando, né? De uma forma acrobática, vamos dizer assim, ou neubrostésica, né? Aí o PDD, né? Através da área de feedbacks, que não é uma área de feedbacks parca, né, Dandeco? Pode ver que tivemos vários feedbacks hoje. Estamos aí com uma área de feedbacks bem longa. Por isso acho que está na hora de nós irmos ao que, Dandeco? As indicações, não é? As indicações, porque hoje nós temos duas novidades. Olha só, 2 indicações, né? Uma delas, na verdade, uma citação de onde estive. Qual é? Que é o Ed The Drummer no Indicate, episódio 10, Bíblia em Ação. Link no post, Indicate lá do OspiaCast, que inclusive, Dandeco, OspiaCast, né, é o podcast lá do Abner Lobo. Lobo, né, que é o sobrenome do Abner, que vários lobos, né, é uma alcateia. A alcateia que me lembra vários lobos e vários também são os jogadores do Brasil, onde joga Neymar. Joga muito esse Neymar, né? Agora, né, fez encarnei aqui o Galvão Bueno, né? Que gosta de falar muito do menino Neymar, né? Mas vamos deixar o menino Neymar? Vamos deixar ele pra lá, né? Porque agora vamos ter outra indicação. Qual é, Dandeco? É a Resistência Podcast, episódio 43. Feminismo e feminilidade. Link no post aí, episódio sobre feminismo aí, que foi lançado no mês da mulher, né? Então fica a dica aí pra você conferir esse episódio. Luz das Escrituras, né? Essa questão de feminismo, feminilidade e tudo mais. Fica a dica aí pra você conferir essas indicações. E, Dandeco, temos mais alguma coisa hoje? Tem o meu super até mais, pessoal.
Então até mais! Filho de Deus.